E aí pessoal, continuando nossa série aqui no canal, hoje a gente vai falar de algumas miniaturas e armadilhas que para vocês ficarem ligados, né? Porque tem como perder no xadrez antes do lance 10. Então, as miniaturas são partidas. Eu acho que não tem tantas aqui na verdade, vou mostrar mais armadilhas, mas só para vocês já terem o conhecimento que miniaturas são partidas que não duram 25 lances, né? As partidas acabam antes disso. Então, eu vou mostrar algumas aberturas, miniaturas, algumas armadilhas. A gente vai rever bastante e tem algumas diferentes que eu acho que eu não mostrei ainda, né? Então, vou mostrar primeiro com o lance C4. E aí, eu vou mostrar primeiro na siciliana, porque acho que vai ficar mais fácil de organizar o trabalho aqui. Então, deixa eu promover isso aqui. E aí, cavalo F3. Tem também uma armadilha no Gambit Smith-Morra, né? Que é um por C3. Cavalo F3, dama C7, bispo C4, E6, roque, cavalo F6, dama E2 e aí o preto jogando com cavalo G4. Que, sinceramente, eu não sei se é um lance ok, totalmente razoável, mas ele tá mexendo a mesma peça de novo, né? Então a gente tem que ficar ligado nisso. Normalmente o tipo de armadilha que a gente piora a nossa própria posição para criar essa armadilha não é uma boa armadilha, tá? Mas se a armadilha aparece de uma maneira natural, então beleza. Então a armadilha é boa. Então aqui o lance cavalo G4 eu acho que é um bom lance até. É isso, pretos podem continuar o desenvolvimento com bispo E7, roque. Mas aí o perigo é qual, né? Do branco jogar H3 e levar cavalo D4 aqui. Né? E aí a dama em C7 está ameaçando o mate lá em H2 junto com o cavalo. E o cavalo de F3 está sobrecarregado, né? Tá atacando a dama e tá atacando o cavalo aqui F3. E aí as pretas estão completamente ganhas. Vou mostrar outra armadilha bem típica aqui, cavalo C6, D4. Tem uma na Rossolimo, mas é só para ilustrar uma armadilha que a gente chama de Arca de Noé, né? Que é um lance A6, bispo A4, e aí B5, bispo B3 e C4. E o preto perdeu uma peça. E as brancas perderam uma peça, né? Então D4, por, cavalo F6, cavalo C3, e aí D6, bispo C4, e aqui as pretas jogando com G6, que é uma pequena imprecisão já, porque tem que tomar um pouco de cuidado nessa ordem, né? Porque depois de cavalo por, peão por. Então aqui, ó, por exemplo, essa aqui é o tipo de armadilha boa, né? Armadilha que você não precisa piorar sua própria posição para criar armadilha. Então aqui a armadilha nasce naturalmente. Então aqui depois de E5, o preto já tem uma posição inferior, porque se ele jogar D por E5, leva bispo por F7. E aí a dama das pretas cai, tá? Então vamos diferenciar aqui os dois tipos de armadilhas. As armadilhas boas, aquelas que você não precisa piorar sua própria posição para configurar ela, e as armadilhas ruins, que a gente vai ver alguns exemplos. Então, por exemplo, E4, E5, cavalo F3. Deixa eu promover aqui para ficar fácil de novo. Cavalo C6, bispo C4 e o tipo de armadilha ruim, por exemplo, cavalo D4. Então, as pretas pioram sua própria posição, esse lance não é bom, mas justamente só para criar uma armadilha, né? Porque depois de cavalo por E5, dama G5. E essas brancas jogarem cavalo para F7, as pretas estão ganhas aqui. Dama G2, torre F1, dama E4, bispo E2 e aí cavalo F3, mate. Tá? Então esse é o tipo de armadilha ruim. Então, outra ideia aqui é o mate de legal, D6, cavalo C3, aí bispo G4, H3, bispo H5. Notem que as brancas não fizeram nenhum lance ruim assim, né? Nenhum lance antinatural, um lance que faz qualquer outra coisa, né? Elas desenvolveram as peças e tal, e aí a armadilha surge. Cavalo por E5, tem um tático surge, né? Em cima do bispo de H5 aqui. Então, bispo D1, leva bispo para F7, Rei7, cavalo D5 mate. E aí, se as pretas não tomarem o bispo, por exemplo, jogar cavalo E5 para contra-atacar no bispo de C4, dama H5, cavalo C4, e aí dama B5 cheque, e as brancas ganharam um peão, tá? Vamos ver outra, aqui, opa, da Rui Lopes, deixa eu promover aqui, tá, cavalo F6, tem a Arca de Noé aqui também, só para ilustrar. Então, de novo aqui, ó, as pretas não precisaram fazer nenhum lance estranho aqui, né? Eles desenvolveram as peças, cederam o centro, beleza? Mas aqui depois de B5, bispo B3, tinha uma peça caindo ali, né? Eu não tinha anotado quando eu botei. Mas aí cavalo por, dama por C5.
E aqui o preto ganhou uma peça, né? Porque depois de dama D5, bispo E6, dama C6 cheque, bispo D7, dama D5 C4. É importante incluir o lance bispo E6, né? Porque se jogar C4 tá caindo a torre em A8. Então o lance bispo E6 defende a torre. Dama C6 cheque, bispo D7, dama D5. Só que agora a torre está defendida, né? E aí o preto pode jogar C4 agora. Outro tipo de armadilha aqui, ó. Depois de roque. Tem aquela com D3 também, que as pretas jogam cavalo E7, que é um lance que piora um pouco a posição das pretas, só para criar armadilha, né? Então cavalo por E5, C6. E aí o preto está ganho aqui. Que depois de bispo A4 leva dama A5 cheque. E se cavalo C4, cavalo G6, bispo A4, B5, né? Garfando aqui as peças do branco. Claro que tem que jogar cavalo G6 primeiro, ou D6 aqui, porque se tomar direto leva cavalo D6 mate, né? Então a gente tem que ficar esperto também. Então esse é o tipo de armadilha ruim, né? Uma armadilha que você precisa fazer um lance estranho, que normalmente não é o que eu recomendaria. Outro lance aqui que cria uma armadilha, mas é um lance ruim, é cavalo G4, né? E aí depois de H3, H5. E as brancas não podem tomar o cavalo de G4, porque depois de HG, o cavalo não pode sair daqui porque leva dama H4, por exemplo, né? Só que, de novo, as pretas tiveram que fazer um lance ruim, que é cavalo G4, um lance que vai contra o desenvolvimento, para criar armadilha. E as brancas nem são obrigadas a tomar, né? Podem jogar um lance como C3 aqui e lutar pelo centro, tá? E por fim, aqui no E4, E5, vamos mostrar aqui do cavalo C3. Uma armadilha aqui na Viena, que as brancas jogando com D3 aqui, e as pretas jogando uma dama H4 cheque. G3, e aí as pretas jogando cavalo por G3, que é um lance ruim também. Então aqui, de novo, né, as brancas fizeram um lance ok, né? Não precisavam, não pioraram a própria posição. Não fizeram um lance ultra mega estranho, né? Só para criar armadilha. Então aqui a armadilha já está incluída na natureza da posição. Então aqui, depois de cavalo T5, bispo G4, né, cravando o cavalo. Cavalo F4, contra-atacando na dama, bispo F3, cavalo H5, bispo por D1 e aí H por G3. E aqui o branco tem uma posição um pouco mais agradável, né? Então, se as pretas continuassem com o bispo G4, beleza. O branco tem uma pequena vantagem aqui, né? Porque tem mais espaço, desenvolvimento mais fácil também. Mas aí se as pretas jogarem bispo C2, depois de B3, o bispo de C2 está preso, né? Então, mais uma pequena armadilha aí também. Outra que me veio à mente agora é a linha aquela linha da francesa, né? Cavalo C6, o gambito Barry, né? Que aí, então de novo, as brancas não precisaram fazer um lance estranho aqui, né? As pretas não podem jogar cavalo por D4 porque levam B5 cheque, né? Certo, agora vou mostrar as de peão dama. Então aqui, né? D4, D5. Eu vou mostrar primeiro aqui com o cavalo F6. Tem uma aqui que é tipo cavalo F6, né? Cavalo D2, E5, peão por cavalo G4. E aqui então, todo lance excêntrico assim que seu adversário fazer, que tiver entregando material, presta atenção assim. Checa sempre os lances ativos antes de fazer seu próximo lance. Vê se o cara tem algum cheque, se tem alguma captura, se alguma ameaça. Porque assim, um lance totalmente natural como H3 expulsando o cavalo já perde, né? Então, se o cara fizer um lance estranho, vê isso. Será que ele tem algum lance ativo, cheques, capturas, ameaças? Tentem fazer esse processo. Porque depois de cavalo E3, as brancas estão perdidas aqui. A dama não tem para onde sair e depois de F3 leva a dama H4 mate, né? G3, dama G3. Então tentem fazer esse processo. Fez lance estranho na abertura? Presta atenção, se não tem, tenta fazer esse processo que a gente viu na parte de tática. Cheques, capturas e ameaças, tá? Então aqui o gambito Budapeste, aquela armadilha lá. Depois de A3, quando as pretas tomam em E5, né? Aí as brancas, entregou o bispo, né? Mas aí leva mate. Então aquela coisa, fez um lance estranho, né? Jogou cavalo por E5, vamos ver, A por B4... Quais cheques que ele tem? Cavalo F3, eu jogo cavalo por F3. Cavalo D3 é mate, né? Então eu não posso jogar A por B4. Tá? Tentem fazer esse processo. Aqui mais uma armadilha no gambito England, né? Então aqui
o sonho de todo jogador de Gambito England aqui. Bispo C3, e aí bispo B4, cravando o bispo. Dama D2, bispo C3, dama C3, e aí dama C1 é mate, né? Então fiquem atentos aqui. Vocês vão ver na parte de aberturas que um bom repertório de aberturas não é construído em cima de armadilhas fajutas, como o lance E5 aqui de pretas, tá? Mas existem algumas armadilhas que já estão incluídas na natureza da posição, tá? Então, aquela coisa. Quando vocês forem escolher o repertório, a gente vai ter uma aula disso só. Tentem procurar aberturas sólidas, clássicas e não armadilhas que vão funcionar tipo, na próxima partida de Blitz que você jogar, tá? Então, vamos pro próximo aqui. Tem aquela armadilha no Black Dimmer. Que aqui as pretas aparentemente ganham material. E aí, só que aí leva um cavalo B5, porque não dá pra tomar dama porque leva cavalo C7 mate. Eu tô passando um pouco mais rápido essas aqui porque eu já mostrei no vídeo das próprias aberturas, tá? Então, é só uma pequena revisão. Então, e aí depois de bispo G4, cavalo B5, tá caindo em B7, né? E aí as brancas estão com uma posição melhor. Aí tem o famosíssimo armadilha contra a Gambit Albina. Então, aqui tem outra que eu acho que eu não mostrei, que é cavalo C3, cavalo F6, bispo G5, cavalo de BD7, C por D5, B por D5. E aí, aparentemente, tá dando pra tomar o peão de D, né? Porque tá cravado o cavalo, né? E aí, esse é o tipo de armadilha boa. Porque as pretas não... De novo, eu tô repetindo isso de novo, né? É o tipo de armadilha que as pretas não precisam fazer lances estranhos pra criar, né? Então, eles desenvolveram as peças e a armadilha tá por lá. O cavalo D5 perde. Depois de cavalo D5, né, tomando, sacrificando a dama, vem bispo D8 e aí bispo B4, cheque. E as brancas perderam uma peça, porque eu vou ter que jogar dama D2, bispo D2, rei D2 e aí rei por D8. E aí o preto ganhou uma peça, tá? E aqui, a última que a gente vai ver, que é a armadilha do laço, que é o bispo D2. Eu vou deixar para vocês verem aqui no vídeo específico da abertura, né, mas aí depois de bispo por B4, que aparentemente o branco ganhou uma peça, E por F2, não pode tomar F2 porque perde a dama. E se rei E2 leva promoção a cavalo aqui, e o branco está completamente perdido aqui depois de rei 1, sobra dama H4, rei D2, cavalo C6, bispo C3 e bispo G4. Então assim, pessoal, se eu posso dar uma dica para vocês, não montem repertórios, não joguem aberturas que são ruins, mas elas têm armadilhas, assim, tá? Por exemplo, acho que o exemplo mais bruto aqui é o Gambito England. Não joguem isso, tá? Só para tentar fazer com que o cara caia na armadilha. Não é assim que funciona, né? Então escolham aberturas clássicas, aberturas sólidas, baseadas em ideias posicionais e não só baseadas em truquinhos de abertura e armadilhas, tá? Bom, mas aí a gente vai falar mais sobre isso no próximo vídeo sobre abertura, como construir um repertório, tá? Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e vejo vocês na próxima aula.